Não adianta a gente tentar atropelar as etapas, porque na maioria das vezes o que é que vai ocorrer? Retrabalhos. Em primeiro lugar, a gente aconselha que você precisa, antes de qualquer tipo de execução, você precisa planejar e executar. O varejo não permite que a gente fique tanto tempo desatualizado, mas você está olhando para um ponto isolado, você não está fazendo com que esse ponto que vai ser transformado dentro da loja, ele consiga se comunicar com a loja como um todo e trazer um resultado harmônico. Planejar, ele ainda é muito mais econômico do que o executar direto. O executar direto, ele vai significar para a gente o seguinte: a cada erro vai ter um retrabalho, e o retrabalho dentro do processo de execução, ele tem um custo muito elevado. Oi, meus amigos do canal, hoje vamos abordar o assunto planejamento, projeto e execução dos projetos. E a pergunta é: quanto custa para nós o preço da pressa? Eu sou Fernando Lira, CEO da Setori, e antes de assistir esse conteúdo que vai ser fantástico, se inscreve no canal, aciona o sininho e vamos para mais uma. Então, qual seria os primeiros passos para que isso pudesse vir realmente se transformar em um investimento e não em uma despesa e uma grande dor de cabeça? Hoje o assunto é planejar e executar. Como devemos fazer isso? É muito comum, no momento que a gente quer renovar a nossa empresa, que a gente quer atualizar, a gente analisar dois pontos. Um são os valores investidos, e quando a gente sabe o que a gente vai ter de retorno com isso, ele passa para a categoria de gastos e entra na categoria de investimentos. Muitas vezes o lojista, ele entende que ele precisa se atualizar. Já faz muito tempo que ele não se atualiza, chegou novas concorrências, tem as concorrências online, todos os pontos ali, e ele se sente um pouco ultrapassado, e realmente isso é uma realidade. O varejo não permite que a gente fique tanto tempo desatualizado. O mercado é dinâmico e a gente tem que realmente correr atrás. Então, qual seria os primeiros passos para que isso pudesse vir realmente se transformar em um investimento e não em uma despesa e uma grande dor de cabeça? Em primeiro lugar, a gente aconselha que você precisa, antes de qualquer tipo de execução, você precisa planejar. E planejar com técnica, planejar com conhecimento, projetar junto de uma consultoria que vai entender como anda o funcionamento da tua empresa, o que é que ela tem de tão bom que faz com que ela tenha 5 anos, 10 anos, 15, 20 de atuação no mercado, e se ela está no mercado todo esse tempo, significa que ela tem muitas boas coisas que os clientes fazem com que ela permaneça dentro desse mercado. Então a gente analisa isso aí para poder colocar como ponto eixo desse planejamento, tá? Tendo tudo planejado, e o que é que a gente vê muitas vezes? Execução sem planejamento. Aí já começa a sair da categoria de investimento e vai para a categoria despesa com dor de cabeça. Eu quero reformar, eu quero melhorar, e de repente eu chego lá e pego tal setor, vamos mexer nesse setor. Então você mexe, você modifica, às vezes você até compra equipamentos, mas você está olhando para um ponto isolado, você não está fazendo com que esse ponto que vai ser transformado dentro da loja, ele consiga se comunicar com a loja como um todo e trazer um resultado harmônico. O ponto de planejar, ele é fundamental. Então nunca vão para execução sem antes planejar. O ideal é que a gente passe mais tempo planejando para que a gente possa passar menos tempo executando. Porque planejar, ele ainda é muito mais econômico do que o executar direto. O executar direto, ele vai significar para a gente o seguinte: a cada erro vai ter um retrabalho, e o retrabalho dentro do processo de execução, ele tem um custo muito elevado. Então esse ponto que a gente já falou seria planejar. Agora, o que é que a gente falou lá no começo? O preço da pressa. E a gente está aqui vendo isso com muita constância, e a gente chama nosso cliente e a gente tenta explicar quais são os passos para que ele não venha ter esses prejuízos desnecessários.
retrabalhos. Então é muito comum para a gente fazer uma consultoria, montar, né, aquele encaminhamento de planejamento e ir recebendo aí a aprovação do cliente. E nessa primeira aprovação, muitas vezes o lojista ele tem um sentimento de culpa, né, porque ele acha que a coisa precisa caminhar rápido e realmente precisa caminhar, eu preciso acelerar, eu já investi, eu já tenho dinheiro, isso aqui precisa inaugurar. Concordo plenamente, tem que realmente ser assim. Mas muitas vezes os passos acelerados, mal encaminhados, eles vão fazer com que você tenha um tempo muito maior de execução e uma qualidade bem menor. Então, o preço da pressa é justamente na hora que a gente começa a entender por onde a gente vai e a gente precisa fazer todo o cronograma da execução. Eu não posso atropelar os processos. Por exemplo, dentro dessa consultoria vamos ter iluminação. A iluminação, para que ela aconteça, existe um pré-requisito. Eu preciso ter o layout da loja com a setorização para entender aonde que é que essa iluminação vai fazer mais efeito. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O que é que a gente se depara aqui? Pensando em celeridade, o lojista vai lá e manda fazer a iluminação antes mesmo desse pré-requisito necessário. Então, das duas, uma. Ou vai ter que refazer, ou vai ficar com iluminação provavelmente errada, em corredores errôneos, porque só se for uma baita de uma coincidência e quase é igual você tirar numa loja, que você coloca a iluminação toda e depois dê exatamente correto. Isso aí acho que não vai acontecer realmente, tá? Muitas vezes a gente está num projeto de reforma ou num projeto de construção e precisa também de todos os passos para que aquela obra possa andar de maneira saudável, com celeridade, mas com segurança. Então, o que já aconteceu aqui? Muitas vezes, um detalhe, você está numa construção, você está numa reforma, você precisa lá de licenciamentos dos órgãos, você precisa de licenciamento de prefeitura e muitas vezes já aconteceu aqui e a gente vê o cliente avançar sem essas licenças e a obra ser embargada por 5 meses, por 6 meses, por 8 meses. E aí, como é que fica essa conta? Aí começa essa ligação que a gente está falando, o preço da pressa. Essa pressa que parecia ser uma coisa que ia trazer celeridade, mas como ela foi feita sem nenhum planejamento, sem nenhum cronograma, ela teve o efeito contrário. Em vez de ela trazer celeridade, ela trouxe retardo junto do prejuízo. São vários pontos, vários aspectos para que você possa realmente desenvolver o teu processo de planejamento, de mudança, seja uma reforma, seja uma expansão ou até mesmo uma nova loja que você queira aumentar nas suas unidades de lojas. Tudo isso é muito importante que você se atente a isso. Em primeiro lugar, aquilo que eu falei no início, não faz sem planejar. Faz um projeto consultivo para que você entenda quais são os seus caminhos ou qual é o teu caminho final. Quando a gente entende qual é o nosso caminho, o caminho ideal, todo passo que a gente der, a gente vai dar em direção daquele centralização do que a gente imaginou. E quando a gente não tem isso, a gente vai andar, quando a gente não sabe para onde vai, todo passo é válido, mas ele nunca irá para o caminho assertivo. Esse ponto a gente tem que ficar muito atento. E a outra, depois que planejou, é entender as etapas. Não adianta a gente tentar atropelar as etapas, porque na maioria das vezes, o que é que vai ocorrer? Retrabalhos, o que é que vai ocorrer? Interrupção de obra, o que é que vai ocorrer? Eu tenho que mexer, refazer ou criar soluções para aquilo que foi feito de uma maneira que não foi correta, tá? Então fiquem muito atentos que preciso planejar e eu preciso seguir esses cronogramas, entender quando eu posso acelerar, como eu posso acelerar. Aí sim eu vou realmente ter um resultado muito bom. Gostei muito de falar desse assunto hoje, porque é um assunto que é muito recorrente para a gente. A gente fica de lado dos nossos clientes, entendendo, conversando e tentando explicar a ele que a gente precisa ter celeridade, mas uma celeridade segura, uma celeridade que nos traga realmente resultado e evite retrabalhos, tá? Então, hoje, essa foi a nossa
dica de uma coisa que vem acontecendo, que acontece sempre em todas as obras, e é comum o sentimento do lojista. A gente entende demais, ele está ali, ele precisa ver funcionando, ele precisa ver aquele concluído, mas muitas vezes o processo que ele faz para encaminhar, acelerar aquela obra, aquela execução, são processos que realmente são atropelados e vão colocar um processo na frente do outro que vai acabar tendo um esbarra aí, o que a gente chama muitas vezes no ditado popular, que seria colocar o carro na frente dos bois. Então não vai funcionar. Fica ligado com isso e conta sempre com a gente.